Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre a importância da água e do solo para a nossa vida. Isso mesmo. Então, aqui eu trouxe para vocês observarem esta maquete, tá? Essa maquete aqui é a representação de algumas utilidades da água e do solo, certo? Vamos observar, então, os detalhes dela, tá? Então, tem aqui nessa maquete o rio, tá? Temos aqui um rio. Essa água dos rios, ela é usada para abastecimento. Muitas casas, né, na cidade, na zona urbana, né, a água que chega lá na sua torneira vem dos rios, certo? Vem do rio. Mas também tem pessoas que não utilizam a água do rio, elas utilizam água de poço, isso mesmo, tá? Então, a água, ela tem várias utilidades, certo? As pessoas que moram na zona rural tiram a água, né, de açudes, se moram próximos a rios, né, próximo a rio, então fica mais fácil elas utilizarem a água, certo? O abastecimento, né, é feito em grande sua maioria, através de bombas para puxar essa água, para o abastecimento de suas casas. Geralmente as casas têm o quê? Um reservatório, né? Tem uma caixa d'água lá em cima, igual tá aqui na nossa maquete, certo? Então a água fica armazenada aqui, certo? E esse solo? Esse solo é de fundamental importância para muitas coisas, tá? Ele é fundamental para as construções das moradias, certo? A base dele é feita onde começa lá no solo, isso mesmo, tá? Então tem toda uma preparação para erguer essa construção, certo? Para a agricultura, né, nas plantações, é essencial o tipo de solo. E assim como o solo, a plantação também necessita do quê? Da água, isso mesmo. É necessário levar água para a plantação. Existe, né, em determinadas regiões que a água da chuva não cai com tanta frequência. Então, nesse caso, é necessário o quê? A irrigação. Isso mesmo, levar a água para a plantação através de tubulações, aonde a água vai, né, abastecer essa plantação, certo? Vimos a importância, né, do uso do solo e da água para a agricultura. Agora vamos ver a importância do solo e da água para a agropecuária, que é a criação de animais. Isso mesmo. O solo, assim como o solo, a água é de fundamental importância para a criação dos animais. Isso mesmo. Para o abastecimento da água para os animais, né? Para os animais beber, a água é fundamental. E o solo, né? No solo que tem toda a pastagem, né, a água das chuvas, ela vai fazer com que essa pastagem fique bem nutrida, bem verde e possa alimentar, né, os animais, certo? Então são muitas, são muitas utilidades que tem a água e que também tem o solo para a vida. Muito bem. Agora nós vamos enumerar cada uma dessa importância, né, dessa utilidade da água e do solo. E de que forma nós vamos fazer isso? Tá? Então, eu tenho aqui uma plaquinha. Tá? Irrigação das plantações. Então, aqui nós utilizamos o quê? A água, né? Então, nós fazemos o uso da água para irrigação. Você lembra como é esse processo da irrigação? Levar a água, né, através de uma tubulação, através de tubos, até as plantações, certo? Essa é uma das utilidades da água. Mas também temos mais. A água também, ela é utilizada no transporte. Isso mesmo, tá? Transporte pelos rios, pelos mares. Abastecimento. Então, a água também, né, ela é de fundamental importância
para o abastecimento. Isso mesmo, abastecimento de água. A água também, ela é fundamental para a pesca, isso mesmo, tá? Também para a pesca. Vamos colocá-la aqui. Será que ela tem mais utilidades? Sim, tem mais utilidades, né? A água também ela é utilizada na indústria, isso mesmo, tá? Na fabricação, né, dos produtos é utilizado o quê? Água. É utilizada a água também na limpeza do ambiente, das indústrias, né? A água ela é um recurso de fundamental importância, certo? Vimos também que a água, né, ela também funciona como geração de energia, isso mesmo, e a geração de energia através de quê? Das hidrelétricas, tá? Então, vamos colocá-lo bem aqui. Então, essas são algumas das importâncias, né? São algumas da importância da água, certo? Agora vamos ver do solo, a importância do solo, certo? Então, aqui, o solo ele é importante para a agropecuária. Muito bem, né? Na criação dos animais, né? Nessa pastagem, né? Para a criação dos animais. Ela também é de fundamental importância para a agricultura. Muito bem, certo? Também para a agricultura, ela é de fundamental importância, né? Afinal, é da agricultura que sai a maioria dos alimentos que nós consumimos. Isso mesmo. Mas essa importância não fica só por aqui. Ela também é importante, né, para as construções, para abrir as estradas, as ruas, avenidas e tantas outras utilidades. Certo, criança? Certo, alunos? Tá? Então, essa foi a nossa primeira parte. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos observar que esse quadro ao lado. Vamos observar e aqui nós vamos identificar a importância da água e do solo para a vida. Vamos começar? Então, a gente vai começar aqui, ó, observando essa primeira imagem aqui, tá? Essa primeira aqui destacada. Tá? Então, aqui, o que nós observamos? Tem uma casa lá no fundo, muito bem, tem a vegetação aqui e as camadas do solo. Vocês estão observando? E é possível observar o que aqui, ó? A água escorrendo entre o solo, né? E vai ficando lá embaixo. Isso significa o quê? Significa que o solo, ele funciona como um filtro. Isso mesmo, ele funciona para filtrar essa água, certo? Ele funciona para se retirar também algumas impurezas da água ou algum produto, né, que foi deixado na plantação, certo? Então, a ação da água, da chuva, faz com que essa água comece a escorrer, tá? Aqui dentro do solo, funcionando como filtro. Isso mesmo. Então, funciona como filtro. Vamos colar bem aqui. Funciona como filtro, não deixando que produtos prejudiciais ao ambiente cheguem aos lençóis de água subterrânea, certo? Muito bem. Vamos aqui para a nossa próxima plaquinha, tá? É do solo, vamos colar aqui também. Yes. Aqui desse lado. É do solo que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem, tá? Então, é do solo que as plantas vão retirar todo esse nutriente, certo? Aqui nós observamos aqui a pastagem, um pasto e vários animais, certo? Tá? O solo também ele é importante, né? Acabamos de falar, para plantações, tá? Para o desenvolvimento da agricultura e também da agropecuária, que é a criação dos animais, certo?
O solo também ele sustenta todo o crescimento das plantas, tá? Então, o sustento para o crescimento das plantas é o quê? É o solo. Muito bem, tá? Vamos agora aqui para essa parte, certo? Que conseguimos, né, observar essa parte aqui desse solo, certo? Mais escurecido, pouca vegetação, tá? Então, no solo também é o habitat para vários organismos, tá? Aqui, né, vários organismos que sobrevivem no solo, como as minhocas, as formigas, tá? Os caracóis. Então, o solo também é o habitat para esses organismos, certo? É no solo também, certo? Que nós vamos destacar aqui que acontece a decomposição dos restos dos seres vivos que morrem, como os animais, as plantas, tá? Então, eles vão servindo de próprio nutriente, certo? É do solo que nós retiramos a maior parte dos nossos alimentos, tá? O solo também, ele mantém o ciclo da água. De que forma o ciclo mantém de que forma o solo mantém o ciclo da água? Vamos observar aqui. Temos, né, a água que fica acumulada nos rios, nos lagos, fica acumulada em lagos, em açudes, tá? Então, o solo, ele favorece o quê? Esse ciclo da água, tá? A água cai na terra, o solo vai absorvendo e aí, através do processo da evaporação, essa água vai, evapora e fica lá nas nuvens e depois volta a cair no solo, certo? O solo também, ela é a base para todas as estradas, aeroportos, as construções de casas, de edifícios, tá? Toda essa base ela é feita no solo. É no solo também que estão grandes reservatórios de água, tá? Lá no solo. O solo, ele também é fonte de matérias-primas, certo? Para o fornecimento de água, de argila, de areia, do cascalho e outros. Então, são inúmeras as utilidades, né, da água e do solo para a nossa vida, certo? Muito bem. A nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.